A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez estamos aqui para gravar mais uma aula do Juvenis, aulas abençoadíssimas. Deus tem falado muito conosco. Estamos aqui no cenário meio diferente hoje, estamos na casa de um amigo. Hoje minha bancada, estou aqui com o Daniel, o aluno Daniel. E eu também quero, o aluno Mateus dirigiu a outra lição e eu quero justificar, eu não compareci na lição por motivos maiores. Eu sei que a obra de Deus é um motivo bem maior, mas eu não compareci por causa que eu fiquei um pouquinho agarrado no serviço no dia e não consegui fazer a gravação, mas mandei a professora Cris. E eu quero agradecer também a professora Cris mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer ao Mateus. Eu quero agradecer você também, internauta, que tem nos acompanhado e tem estudado as lições conosco. É muito importante porque a palavra de Deus tem que ser propagada. Hoje, igual eu falei, estou aqui com o aluno Daniel. Estou com a lição 7, a liderança em um Novo Testamento. Ao decorrer dessa lição, eu e o Daniel vamos tentar explicar aqui ao máximo. Amém? Eu vou começar com a introdução que diz: com a ascensão de Jesus Cristo, o subsequente surgimento da igreja foi natural. Emergir lideranças dentro de qual os irmãos que serviam a Deus. Não há, todavia, um modelo cristalizado de liderança que possa definir de uma vez o que era ser líder em um Novo Testamento. Deste modo, faremos uma análise geral das principais características que marcaram cada um desse modo de liderar e faremos sugestões para uma assimilação contextualizada de tais princípios. Então, vamos já começar aqui a ver que não há, tirando depois da ascensão, ou seja, depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi aos céus, não há um modelo de líder, embora Daniel há de concordar comigo. Com certeza. Que tem, nós vamos citar alguns líderes aqui, mas pelo que nós vemos na nossa introdução, a lição nos leva a um ponto que não há, porque não há uma liderança como no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, um pouquinho antes de gravarmos essa lição, eu estava conversando com o Daniel. No Antigo Testamento, as pessoas nasciam para ser líderes. Ah, Jonas, como é que é isso? Me explica aí. Vou citar um exemplo de um líder que foi citado nas lições anteriores. Samuel. Samuel, a mãe Ana entrega Samuel a Deus. Ela faz uma entrega. No Novo Testamento já muda o padrão, porque já entra também outro quesito chamado graça, que é o que nós não vamos entrar aqui hoje. Vamos falar um pouco mais sobre liderança. E eu vou ler o tópico de número 1 com nossa aluna Daniel. Amém? Vamos lá. Primeiramente, quero dar as saudações, né? Muito prazer de estar aqui mais uma vez. Estive aqui inaugurando a EBJ. Sumiu um pouco, mas está aqui de volta. E amém. Graças a Deus estamos aqui hoje. Vamos continuar estudando e continuar falando que o Jonatas, a gente estava comentando agora há pouco, antes de começar a gravar, que antigamente vimos como o próprio Samuel, e olha que Samuel ele foi um consagrado, né? Porque antes o líder, ele era aquele negócio de nascer para viver naquilo já, então como se fosse a tradição do povo, né? Porque até a gente viu nas lições passadas que o sacerdote era vocação divina, tinha que ter vocação divina, né? E por ter essa vocação divina, a gente vê um preparo até maior dos sacerdotes, embora alguns sacerdotes, mas a gente também vê um exemplo de rei e liderança, Ezequias, né? Que a gente que comentamos na algumas aulas passadas sobre Nabote e Ezequias. Nabote uma péssima liderança, mas Ezequias já foi um ótimo líder.
E é isso. Isso aí. E no Novo Testamento, né, vamos ver agora uma visão totalmente diferente. Depois de Jesus, não conseguimos ver uma liderança, não conseguimos ver uma liderança como o Antigo Testamento. Exatamente. Vamos lá. Tópico de número 1, as variadas funções e tipos de liderança em o Novo Testamento. Para um leitor atento do Novo Testamento, salta aos olhos a variedade de ministérios, funções e tipos de liderança que existe neste contexto bíblico. Inicialmente, Jesus tem seguidores. Depois, ele separou 12 apóstolos. Em pouco tempo, ele designou uma missão especial para 70 discípulos. Após a ressurreição e a ascensão de Jesus, os apóstolos continuaram sendo reconhecidos e vocacionados para propagar o Evangelho, mas eles constituíram outros tipos de lideranças, como as dos anciãos, os quais exerciam lideranças similares às dos presbíteros, bispos, pastores, sendo que estes 4 conceitos, biblicamente falando, podem ser considerados sinônimos entre si. Vemos ainda líderes separados pela igreja e denominados de diáconos. Fora estas possíveis formas de liderança em o Novo Testamento, há ainda outros ministérios, tais como governos, presidências, etc. Esta variedade de ministérios, funções e chamadas presentes em o Novo Testamento demonstram como o projeto do reino de Deus é amplo e que por isso não pode ser reduzido a um esquema humano de liderança. Para contextos diferentes deve haver metodologias e abordagens diversificadas, com a intenção de, respeitando as peculiaridades de cada comunidade, desenvolver uma liderança que seja exercida de maneira mais afetiva e acolhedora. Você consegue perceber os vários dons e ministérios de Deus para a liderança atuando em sua igreja? E é essa questão, né? Igual falamos aqui, não há uma depois, logo após a ascensão de Cristo aos céus, o que acontece? Começaram a surgir diáconos, anciões. A própria igreja já foi criando isso. Aí a gente vai acompanhar aí, bispo em 1 Timóteo 31, 7, presbítero em 1 Pedro 3, 1 ao 7. A gente vê os anciões lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 4 e capítulo 20, né? Isso mesmo? Exatamente. Verso 17. Então nós vamos ver que após a ascensão de Cristo, surgiram outras, não é a forma certa de dizer, Daniel, eu sempre uso a forma certa de dizer, porque o que aconteceu? Naquela época, igual estávamos explicando, naquela época havia um padrão, era sacerdote, não tinha essa variedade de líderes, de pessoas com nomes diferentes, mas talvez exercendo cargos diferentes, mas talvez com a mesma função na questão igreja, porque a gente vê presbítero, diáconos, então vemos essa variedade olhando para a nossa lição hoje, vemos essa variedade dentro das igrejas, das nossas igrejas, presbíteros, diáconos, evangelistas, né, pastores, cada um com a sua função. Antigamente não, tinha que entender, sacerdote era designado para uma função, rei era outra função, mas nós vamos ver presbíteros, diáconos, hoje mesmo nas nossas igrejas, na minha igreja, no meu ministério de Teófilo Otoni, pastor presidente é o pastor Valdivino, vemos que não tem muito isso, né? Diácono às vezes ajuda a limpar um banheiro, o presbítero ajuda a buscar uma oferta e assim vai. Nós vamos ficar com o número 2, mas a pergunta fica: você consegue perceber os vários dons de ministério? Ou seja, vários, então, vários, tem muitos dons de ministérios de Deus para a liderança atuando em sua igreja? Essa é a pergunta de hoje. Quer comentar nesse tópico, Daniel? Não, vamos prosseguir. Só dar um ponto quando fala
a separação de hoje com presbíteros, né? Sim. São os líderes. Às vezes a gente comentou do pastor presidente, ele é o certo, ele é o líder, né? Mas vemos que como tanto os presbíteros como os pastores, os bispos, cada um líder, né? Cada um exercendo a sua função. Então, ainda assim, hoje nós não vemos, nem podemos mais olhar os líderes, né? Como muito acima da gente, como a gente vê hoje, os diáconos, né? Servindo a gente, limpando banheiros, como foi destacado, então. Com certeza. Todos nós parecemos que estamos no mesmo patamar. E vemos e vamos falar um pouquinho no decorrer da lição, que vemos que às vezes tem pessoas que não precisa de ter um nome designado para fazer qualquer uma dessas funções. Né? Nós vamos falar um pouco dessa lição. Número 2, eu vou deixar de você ler. Vamos lá. Amém? A vivência da liderança em o Novo Testamento. Em nosso texto bíblico, podemos ler as palavras de Paulo aos irmãos que estavam na igreja em Corinto. Havia naquela comunidade um forte conflito instaurado em virtude do infantil partidarismo que se enraizou ali. Paulo, detidamente, demonstrou que aquele partidarismo não tinha razão de existir, uma vez que ele, Apolo e Pedro eram meros coadjuvantes do Cristo. Para tornar seu discurso sobre a superação dos partidarismos mais enfático e ilustrá-lo ao mesmo tempo, o apóstolo dos gentios descreveu a condição daqueles que resolveram doarem-se para o bem-estar da obra de Deus, assumindo posições de liderança. Como se lê no texto e na perspectiva paulina, os líderes não são aqueles que ocupam lugares de honra, poltronas aveludadas, usam roupas de grife ou acham que possuem status. Ao contrário, os líderes do Novo Testamento eram aqueles que, em nome do crescimento de suas comunidades, doavam-se integralmente, viam em seus ministérios uma forma de sacrifício a Deus e não esperavam o retorno financeiro de seus liderados. Dá um pontinho pra gente. É o que eu falei. Tem pessoas que não precisam de cadeiras aveludadas ou qualquer outras coisas, roupas de grifes, né? Eu gosto de andar muito bem arrumado, né? Vou te falar, não é de grife não, não é de grife não, mas eu gosto de ser assembleano. Assembleano tem um padrão assim. Irmãos, eu gosto de ser assembleano, mas você que nos assiste que não é da Assembleia, não se sinta constrangido não. É porque eu falo que a Assembleia tem um padrão assim, que é calça social e nós temos muito disso, né, andar assim, mais socialzinho. Tem outras igrejas que nem o padrão, né, nem assim. Então, temos que entender que existem líderes hoje, na atualidade, que não precisa de status. Ou seja, não precisa de denominação, você é pastor, você é diácono ou evangelista, ou o que seja. Não precisa para que ele possa trabalhar. Nós vemos isso nitidamente em nossa igreja, porque às vezes exercemos funções nas igrejas, estou falando de mim, de você, que nós não precisamos que o pastor veja, que fulano veja ou ciclano veja. Exercemos porque gostamos. Fazemos porque gostamos. Por amor, né? Por amor. Amém? A lição continua assim: a liderança assim pensada envolve uma forte convicção do chamado, uma vez que diante de tantas humilhações e privações, apenas aquelas que foram convocadas por Deus persistem. Então nós vemos outras características nas lideranças que é chamadas por Deus, que entende o chamado por Deus hoje, no tempo de hoje, na era graça, que entende o chamado, eles persistem, eles não desistem. Leva chicotada, mas está ali, eu estou firme, eu não desisto. Amém? E assim como Paulo, há um enorme exército de homens e de mulheres piedosos, completamente abdigados, que se entregam de corpo e alma para realizar a obra de Deus. Eles não possuem holofotes, canais de TV ou espaço em
Nossa, é muito legal. Em espaços em cadeira de rádio. Presta atenção, querido. Falando desse holofotes aqui, entenda uma coisa, escutei uma frase de o pastor Elias. Ele me falou, um abraço, pastor Elias. Ele falou: quem trabalha no anonimato aqui será visto por holofotes lá no céu. Isso aí é nítido. Assim como Paulo, existe hoje na atualidade homens e mulheres que querem trabalhar com ele. Porque houve uma guerra, quem é de Paulo, quem é de Apolo? E eles vêm falando: não, peraí, ó quem é? É de Cristo, nós somos de Cristo, todos vocês não é de Cristo, nem de Paulo, nem de Apolo. Continuando, infelizmente, há uma minoria de líderes que é soberbamente isso, obrigado, pecadora, que deseja fazer da igreja do Senhor um empreendimento rentável. Já é hora de voltarmos ao modelo do Novo Testamento. Digamos não aos empresários da fé. Reprovemos aqueles que continuamente desperdiçam as contribuições do povo de Deus em suntuosos templos e desprezam, é isso mesmo? Desrespeita os órfãos e viúvas. Clamemos, é isso aí? Clamemos, eu estou precisando aumentar o grau do meu óculos, por mais justiça e não por shows. Então, vemos a preocupação hoje, a preocupação na verdade, a preocupação das igrejas, porque vemos mercenários, na verdade, mercadores da fé. Vemos hoje grandes templos inundados, mas que a liderança, nós temos que voltar aí um pouquinho e lembrar o que é ser líder. Eu tenho um exemplo muito bom aqui, características da igreja enquanto a manifestação do reino de Deus. Quando há manifestação do reino de Deus, na época do reino de Deus, misericórdia, doação, companheirismo, respeito às limitações dos outros, acolhimentos e busca pela glória e pelo reino de Deus. Agora, quando há característica de igreja como negócio, acontece isso aqui: egoísmo, carnalidade, coisificações das pessoas, buscas desenfreadas por resultados materiais e monetários. Então vemos que quando há um reinado, quando vemos Deus exercendo, Daniel, um papel verídico na igreja, acontece uma coisa diferente quando é o homem. Então vemos que ainda tem que haver Paulos e ainda tem que haver pessoas que estão dispostas a viver uma liderança segundo o coração de Deus. Exatamente. Como ouvimos, comentamos sempre que as igrejas estão virando palco de shows. Sim, nossa. Não colocando culpa assim, mas é uma grande parte por conta dos seus líderes, né? Em Tiago 1, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e que permanece fiel ao Senhor, sem se contaminar com o mundo. Aqui já diz tudo, né? Não contaminarmos com o mundo, como já comentamos sempre, de certas igrejas que tentam trazer alguma novidade do mundo, coisas seculares por meio da igreja. E vemos isso muito também, como diz aqui na revista, em forma de lucro, né, para o líder. Então vemos que Deus abomina totalmente essa prática, e você, líder, vai
vai prestar contas com o Senhor, né? Vemos isso acontecer muito, palcos de shows na igreja. Estamos preocupados. Esses tempos agora eu falava com o pessoal do grupo do Palavra Viva, né? Eu falava que eu tenho muito medo, meu maior medo é que as igrejas virem palco de shows. Que as pessoas vão para lá não para adorar a Deus, mas sim para cantar melhor do que o outro, passar por cima do outro. A gente vê essas coisificações de pessoas, a gente vê as pessoas trocando as pessoas por qualquer coisa. As pessoas que... Ô querido, deixa eu te falar aqui. Ninguém é maior na igreja. Ninguém é maior do que ninguém na igreja. O único maior é Deus. E temos que entender que a adoração, querido, ela não pode ser horizontal. Minha para Daniel. Adoração, os líderes têm que entender isso. A adoração não é horizontal. A adoração ainda continua vertical. Que é do homem para com Deus. E temos que entender isso, que as igrejas não podem se tornar palco de show. Os líderes têm que ficar muito espertos justamente por isso. Porque tomar cuidado para que não aconteça que quando assustarmos que não, pronto, a igreja já virou palco de show. Perde o controle. Perde. Não consegue mais. Não consegue manter. Amém? Vamos para o tópico de número 3 da nossa lição muito boa, interessantíssima. Diferença entre as lideranças do Antigo e do Novo Testamento. Então, vamos começar aí a ver, agora vamos começar a apontar algumas diferenças. Amém? Amém? É interessante percebermos que a liderança desenvolvida a partir do Novo Testamento possui algumas especificidades ante aquela que se constituiu no Antigo Testamento. Uma das principais diferenças talvez seja o fato de que, enquanto no Antigo Testamento há líderes que ascendem ao poder em virtude da família em que nasceram, reis e sacerdotes, em o Novo Testamento não há esta relação. No Antigo Testamento há famílias, tribos inteiras vocacionadas para determinadas tarefas de liderança, onde os indivíduos já nasciam com o dever de liderar. Em o Novo Testamento, a vocação é individual, ou seja, para a salvação e para dar bons frutos, todos fomos chamados. Mas a liderança é exercida por aqueles que se dispõem a serem cooperadores do reino de Deus. Na ação de Deus sobre a igreja contemporânea, não há nenhum tipo de imposição ou obrigação quando se fala de liderança. O Senhor nos chama, convida-nos a sermos parte do seu maravilhoso plano para esta época. Cabe a nós aceitar ou não seu honroso convite. É o que estávamos falando, questão da nossa liderança aí, sobre a vocação, questão da vocação. No Antigo Testamento, vemos que era como se fosse, querido, entende isso aqui, isso não é predestinação, viu? Deus que nos livre. A questão de ser eleito por Deus. Devemos entender que hoje operamos num conceito que chamamos de graça, que temos que entender também o que é graça, né? Mas isso vai ficar para outra lição. Quem assistiu uma lição sobre graça, assiste, Maravilhosa Graça, tá no canal da EBP, tá? Junto com o pastor Elias, e aliás, estamos na bancada. Por sinal, eu e o Matheus estamos na bancada. E vemos que no Antigo Testamento, eu costumo dizer, o Deus é o mesmo, o Deus não mudou. Tá? Então por isso que temos que entender, porque no Antigo Testamento era assim, e no Novo é assim. Não, temos que entender que o modelo é Jesus. Temos que entender que o padrão ainda continua sendo Jesus. E nós não podemos perder esse foco de liderança. Temos que entender na igreja contemporânea, ou seja, nas igrejas atuais, hoje, temos que entender esse modelo de liderança. Amém? Falando de predestinação, podemos até dar uma associada com o Antigo Testamento, né? Quando as famílias eram vocacionadas. E agora no Novo Testamento vemos que todos nós, temos esse privilégio de liderarmos.
Vemos agora que no Novo Testamento, Deus, ele dá, Jesus, por sua graça, dá a todos nós a oportunidade, né, que antes não tínhamos. E agora podemos nos vocacionar, né, nos entregar a e obra. justamente na lição que fala, ó, na ação de Deus sobre a igreja contemporânea, não há nenhum tipo de imposição ou obrigação quando se fala de liderança. Então a própria lição nossa está dizendo isso. Ou seja, não há uma obrigação como havia no Antigo Testamento. As pessoas do Antigo Testamento, Deus colocava: Moisés, vai. A ordem é para ir. O próprio Deus falava: vai. Hoje não há uma obrigação sobre a igreja contemporânea. E eu posso te dizer que até por isso que hoje talvez as lideranças... Oh, Jesus. Pode ser porque hoje as lideranças estão meias, como vamos dizer, equivocadas. Abusando da graça. Abusando do sentido graça. Mas não, é o que estamos falando aí, né? Tem que entender esse período chamado graça. Eles estão abusando desse período de graça e fazendo a coisa errada. Fazendo a coisa de forma errada. Se havesse uma imposição ou uma obrigação, como é citado na nossa revista, talvez teríamos mais certo. Talvez daria mais certo. Vamos pro tópico número 4, uma missão excelente. Estou gostando, viu? A liderança em um Novo Testamento, né, como um modelo inspirativo para a nossa liderança hoje. Amém, Daniel? Vamos lá. Há uma enorme sedução entre aqueles que ministram sobre liderança na igreja contemporânea. Implantar princípios e objetivos oriundos de técnicas de administração e liderança secular na igreja. É claro que grande parte dos princípios e objetivos de liderança que a maioria dos gurus da administração utiliza, na verdade, são extraídos da Bíblia Sagrada, ou pelo menos não conflitantes com esta. O problema são os princípios como competitividade selvagem, resultado acima de tudo, sabotagem e espionagem ilegal da concorrência. Além disso, o fim da liderança para muitos destes gurus é a autopromoção, o poder ilimitado e o enriquecimento a todo custo. Os fundamentos de nossa liderança, sob a perspectiva do Evangelho de Cristo, são o serviço, a humildade, o companheirismo e a excelência. As Escrituras estão cheias de modelos coerentes e sadios de liderança. Ora, se quisermos dicas para uma liderança em tempo de crise, basta pensarmos nas medidas tomadas por José no Egito, ou por Esdras e Neemias no retorno do cativeiro da Babilônia. Se o intuito é aprender a selecionar pessoal adequado para missões específicas, é só darmos uma conferida nos escolhidos de Jesus para serem apóstolos, o que nos ajudará muito. Por isso, lembremos, nossas igrejas não são empresas, nós não somos clientes, nem aqueles que estão fora da igreja são nicho de mercado. Nosso manual de liderança é a Bíblia, a finalidade de nossos ministérios é a glória de Deus, e Jesus é a nossa grande inspiração. Então temos que entender, querido, que não há na igreja concorrência. Nem você nem eu está disputando quem vai sentar do lado de Deus. Porque vemos uma passagem que ilustra um acontecimento até engraçado com Jesus, quando uma mulher chega até ele e fala: eu quero que meu filho sente à esquerda ou à direita. E vemos hoje que está repetindo a mesma história. Vemos hoje porque virou uma competitividade dentro da igreja absurda. Quem canta melhor, quem toca melhor. Ah não, eu não toco esse cara, não. É um querer passar a glória. Só falta levantar a mão e falar: eis que a glória é toda minha. Querido, a glória ainda permanece e continua sendo de Deus. Nós temos que entender que a glória é de Deus. Nós não podemos pensar que eu vou ficar no meu achismo aqui, que a glória é minha. A glória não é sua, querido. A glória
é de Deus e permanece sendo de Deus. Vemos hoje um querendo tocar melhor do que o outro. Não vou nem entrar nesse assunto aqui não, que aí vai gerar mais 1 hora de vídeo aí. E temos que entender que o modelo continua sendo Cristo. O cristocentrismo da igreja não pode sair. É Cristo no meio. Não podemos lembrar, o problema do ser humano é que ele está tirando Cristo do centro. Eu já falei isso aqui nas lições passadas. E colocando o egocentrismo. Está colocando ele próprio. Os gurus aí, esses gurus aí, ô querido, vai se converter, querido. Sinceramente, vai se converter. Cara, me ajuda. Vou falar no linguajar aqui bem bacana. Ah, vai, me ajuda aí, né? Por favor. Ô, gurus, vai orar, cara. Vai pedir a Deus direção. É difícil, eu sei. Às vezes as bandejas batem na porta. E às vezes é até difícil dizer não, mas tem que dizer não. E temos que entender que tudo é para a glória de Deus. A finalidade é a glória de Deus. Jesus é a nossa grande inspiração. Não mudou isso ainda. Não tem jeito, né? Temos que buscar um direcionamento de Deus. Porque muitas das vezes vemos que os pastores, eles às vezes não buscam direcionamento e tentam fazer coisas de si próprio, coisas das suas ideias, né? Como tirar um exemplo do mundo, copiar, e acaba se frustrando. E não dá certo. Né? O que eu falei nas outras lições, Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem jeito, tem que buscar um direcionamento do Senhor. Ô querido, deixa eu falar uma coisa aqui, para começarmos a entender isso. Ideias novas, fala assim, eu quero coisa nova, por isso que eu estou buscando isso. Ideia nova não é dar Ctrl+C no mundo e Ctrl+V na igreja. Isso não é ideia nova. Isso é apenas copiar o que já está feito. Seja uma cópia, eu escutei essa frase também, seja uma cópia de uma coisa boa, não de uma coisa ruim. Tem pessoas que estão querendo ser uma cópia perfeita de uma coisa ruim. E nós temos que ser uma cópia perfeita de uma coisa boa, que dê resultado para a glória e honra de Deus. Por quê? A inspiração é Jesus. O modelo é Jesus. A glória é de Deus. Ainda continua isso, não mudou. E resumimos, né, todos os que foram os líderes do Antigo Testamento, todo mundo se resume agora em Jesus. O nosso principal, né? Vemos todo mundo aí se resumindo em Jesus. Por quê? O modelo tudo apontava para quê? Para o Cristo. Exatamente. Tudo apontava para Ele. Então a liderança de hoje tem que entender que tudo ainda continua apontando para Ele. Amém? Para concluir, diz assim, mais do que nunca, necessitamos investir no desenvolvimento de uma liderança saudável. Sem líderes, segundo o coração de Deus, não haverá crescimento da obra do Senhor. O Novo Testamento, como vimos nessa lição, é uma forte e inesgotável fonte de princípios, exemplos e bons objetivos para a liderança. Você, adolescente, jovem, é o futuro da liderança da nossa igreja. Seja hoje você, se hoje você aprendeu os princípios corretos para a liderança, amanhã teremos uma comunidade mais sadias e pessoas cada vez mais felizes. Então, temos que entender. Um bom líder. É o que eu falei. Gosta, né? Eu falei na lição de Acabe e Ezequias, explicando a diferença dos dois aí. A diferença dos dois é porque Acabe foi um péssimo líder. E o povo, o que aconteceu? Padeceu. Ezequias, vemos ele se engrandecer no coração dele, mas não para com o povo. Temos que sempre ressaltar isso. Então, um líder bom, as pessoas, o povo fica saudável, como diz o nosso exemplo de Saul e Davi, né? Vemos.
Ou seja, um reinado bom, o povo agradece. Um reinado mau, o povo perece. Eu quero aqui deixar meus agradecimentos. Mais uma vez, muito obrigado, Ricardinho, pela a sua disposição de nos ceder hoje o cenário maravilhoso que estamos aqui. Hoje eu agradeço muito pela vida do Ricardinho. Amém. Deus abençoe sua família. Quero agradecer também ao pastor Elias, que tem sempre nos apoiado. Quero agradecer ao Daniel, que está aqui. Eu quero mandar um beijo. Eu vou até mandar um beijo e um abraço para ela, minha querida. Deus te abençoe. A Silvia falou que a gente estava fazendo a lição, mandando abraço pro pessoal lá de São Paulo e não estava mandando para ela. Ela falou, gente, eu tô querendo um abraço. Eu falei, ah, tá, a próxima lição que eu gravar eu vou mandar um abraço para você, Silvia. Um abraço, Deus te abençoe mais uma vez. As considerações finais com o meu amigo Daniel, amém? Amém. Eu quero deixar um versículo que se encontra lá em 1 Coríntios 4, a partir do versículo 14. Não lhes estou escrevendo sobre essas coisas para envergonhá-los, mas para advertir e aconselhá-los como filhos amados. Ainda que vocês possam ter 10.000 outros tutores para ensiná-los a respeito de Cristo, lembre-se que vocês não têm muitos pais, porque fui eu que os gerei por meio do Evangelho, em Cristo Jesus. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. É exatamente por essa razão que eu estou enviando essa carta a Timóteo. É uma mensagem, né, que a gente vê aqui de Jesus, para sermos, através do apóstolo Paulo, para sermos os seus seguidores, né? Os seus imitadores, na verdade. E é isso o que se resume na nossa lição de hoje. Espero que você tenha aprendido conosco. Mandar um abraço para o nosso amigo Matheus, que não pôde comparecer hoje. Amém. Estamos aqui, né? Fazendo a lição, e é isso. Amém. Eu deixo o versículo para vocês, está em Romanos, é até conhecido esse versículo, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus te abençoe, uma boa aula. Líderes, continuem mantendo aí firmes no Senhor. E também mandar um abraço para minha líder, professora Cláudia. Ela vai estar com a gente na bancada ainda, pode esperar. Com certeza, Amém? estamos esperando você, hein? Amém, excelente aula, Deus abençoe, abraço.